Olá, estamos aqui em mais um vídeo da Escola Bíblica Dominical. Estamos nesse trimestre falando acerca das ordenanças. Lembre lá da primeira lição em que sentido a palavra ordenança está sendo utilizada durante esse trimestre. E não deixe de se inscrever no canal, deixe o seu like, deixe suas sugestões, comentários, dúvidas e não deixe de assistir o vídeo até o final. Hoje nós estaremos estudando a lição de número 4, que nos traz como título Ordenança quanto à contribuição financeira. Então vamos lembrar, do ponto de vista da teologia sistemática, temos duas ordenanças de Jesus Cristo, a saber, o batismo e a Santa Ceia. Aqui ordenança num sentido mais generalizado de mandamento. O texto áureo nos diz: cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. Verdade aplicada. Dizimar e ofertar são ações norteadas não pela ideia de troca ou barganha. Isso precisa ficar bem esclarecido, porque muitos em nosso meio pensam no dízimo como uma troca, como uma barganha, mas por princípios de adoração, gratidão. Notem que eu fiz questão de realçar aqui a palavra gratidão, mais do que entender como uma obrigação, mais do que o receio, o medo de que você seja de alguma forma atingido pelo devorador. O dízimo deve ser entendido como uma gratidão, mordomia no sentido de administração e fidelidade ao Senhor. Por isso aqui, como objetivos da lição, explicar que a base bíblica para os dízimos e as ofertas, isso é importante, não estamos falando de algo que está fora da Bíblia. Mostrar a importância dos dízimos e ofertas e falar sobre os cuidados com o orçamento, embora isso diga respeito mais às nossas finanças particulares. E aqui sobre mostrar a importância dos dízimos e ofertas, embora as passagens que nós temos lá em Levítico, Deuteronômio, usem a palavra mandamento, poderíamos até entender o dízimo como um estatuto, no sentido de algo que ajuda na organização e na manutenção do templo. Ou seja, por isso que é importante mostrar como o dízimo ele é importante, mais do que uma obrigação. E, como mais uma vez eu salientei aqui, entender como uma gratidão. Os textos de referência nós encontramos lá em Malaquias 3, que é a passagem clássica, em 2 Coríntios 9, que é o que fala de maneira mais pormenorizada no Novo Testamento. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vos advenha a maior abastança. E por causa de vós repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra, e a vide no campo vos não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. 2 Coríntios 9,6. E digo isto: o que semeia pouco, pouco também ceifará, e o que semeia em abundância também ceifará. Note que aqui nós temos como de praxe as leituras complementares, e aqui nós temos vários versículos que tocam no assunto do dízimo. O esboço da lição, como de praxe, a divisão em 3 tópicos: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, dízimos e ofertas, uma rica semeadura, e os cuidados necessários com o orçamento. A introdução: é fundamental que o discípulo de Cristo tenha sempre em mente os princípios bíblicos, estamos aqui falando de princípios bíblicos, que devem nortear a utilização com foco nos dízimos e nas ofertas, dos recursos financeiros que Deus permite que estejam conosco,
Mordomia, que é você cuidar das finanças, inclusive com responsabilidade. Gratidão, senhorio de Deus, fidelidade, adoração, responsabilidade, que está em consonância com mordomia, entre outros, pois tudo pertence ao Senhor. Tudo que nós temos, aqui não está falando apenas do dinheiro, tudo que nós temos pertence ao Senhor e nós usufruímos. Qual é o ponto de partida aqui? Devemos ofertar com alegria, não com tristeza, ou por coação, ou porque nos sentimos constrangidos. É muito comum uma frase que é utilizada em nosso meio, quando nós temos um visitante, costuma-se dizer assim: olha, você não é constrangido a ofertar. Embora a intenção seja boa de deixar o visitante à vontade, dá a impressão que então os membros são constrangidos, são coagidos a ofertar. E tanto a oferta quanto o dízimo devem ser norteados pelo princípio da voluntariedade. E isso vai ser mencionado aí durante a lição. Tópico 1. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro. O termo dízimo, do hebraico maaser ou maassar, e no feminino masrá, tem o sentido de 10ª parte. Dízimo, a 10ª parte de algo, contribuição dada pelos fiéis à igreja. Deus promete a prosperidade, estado, qualidade do que é próspero, ou seja, bem-sucedido, feliz a quem for fiel. Agora, qual é o que é nos alertado aqui? Dízimo não é barganha, ou seja, Deus me promete prosperidade, ou Deus me é obrigado a dar prosperidade financeira se eu dizimo. Não podemos pensar dessa forma. Dízimo não é barganha, também ninguém é coagido a entregá-lo. Ah, mas eu já sou crente há 10 anos, eu sou coagido a entregar o dízimo. Não, o dízimo é um ato de fé, além de ser um ato de adoração e especialmente de gratidão. É uma questão de fé e de consciência cristã, de que tudo pertence a Deus e somos apenas mordomos. 1.1. Origem do dízimo. O dízimo é princípio bíblico, um mandamento estabelecido com promessas, é a devolução de parte dos ganhos ou bens ao Senhor, incluindo dinheiro ou produtos. A lei mosaica não criou as práticas do dízimo, mas apenas regulamentou. Aliás, sabemos que o Código Mosaico, ou seja, os mandamentos de Deus que foram revelados através de Moisés, ele regulamenta muitas questões que já existiam antes. Além do dízimo, nós temos o exemplo da circuncisão, porque o dízimo na Bíblia vem do período patriarcal, ou seja, a primeira menção do dízimo na Bíblia está registrada no livro de Gênesis, capítulo 14, referindo-se a uma atitude voluntária, aonde ninguém exigiu isso do patriarca Abraão. E aqui, além do exemplo de Abraão, nós temos o exemplo de Jacó, que também se comprometeu voluntariamente a dar o dízimo, lá em Gênesis 28. Ou seja, nós não podemos usar como argumento que o dízimo é apenas uma questão da lei mosaica, porque ele é anterior. Vamos agora aqui ao subtópico 1.2. O dízimo é a maior doutrina da prosperidade. Quem entrega os dízimos e as ofertas alçadas não precisa se preocupar com a doutrina da prosperidade, hoje tão pregada nas igrejas. Deixa eu fazer aqui um adendo. A doutrina da prosperidade é uma doutrina alheia, estranha ao típico pentecostalismo, diga-se de passagem, é uma prática entendida como neopentecostal e que tem vicejado muito em nosso meio, infelizmente. Por quê? Obviamente, ninguém está proibido de prosperar financeiramente, mas eu tenho que entender primeiro, a prosperidade não se limita ao financeiro. Então, a prosperidade ela abrange
várias situações na minha vida. E o mais importante, que é o grande erro da chamada teologia da prosperidade, quando atrela a minha prosperidade financeira ao fato de eu ser obediente. Ou seja, trocando entre outras palavras, se eu não sou próspero financeiramente porque estou em pecado. Olha, nós sabemos que muitas pessoas fiéis e que inclusive têm a sua fidelidade em ofertas, dízimo, às vezes até aquela oferta da viúva, como fala lá Jesus nos evangelhos, são de pessoas extremamente pobres. E o fato de elas serem pobres não significa que elas estejam em pecado. A bênção do Senhor é concedida para quem é fiel com a sua obra. E a fidelidade está baseada na palavra do Senhor. Subtópico 1.3. A confirmação do dízimo e das ofertas por Jesus. Jesus repreendeu os escribas e fariseus por acharem que o dízimo era a salvação. Eu fiz questão de deixar isso aqui em amarelo, porque muitos hoje pensam que eu dou o dízimo para garantir a minha salvação. Pelo amor de Deus, não se trata disso. Porque se você pensa dessa maneira, você está barganhando com Deus. E o pior, barganhando a sua salvação. Agora, ao esclarecer o mais importante, Jesus disse: ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque dizimais da hortelã, do endro e do cominho, e desprezais o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Devias, porém, fazer estas coisas e não omitir aquelas. Ou seja, ele está mostrando a validade do dízimo. Porém, voltando aqui, ele está dizendo que não adianta para Deus você dar o dízimo e você não cumprir e desprezar o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Ele prestou atenção das ofertas dadas no templo ao ponto de ver uma viúva que só tinha 2 pequenas moedas depositar no gasofilácio. Então, Jesus ele confirmou a importância do dízimo, não desprezou o dízimo. Por isso, aqui, essa observação, os antidizimistas usam o Velho Testamento, olha que essa expressão é até bem infeliz, né? Hoje, alguns evitam até falar de Antigo Testamento para falar de Primeiro Testamento, para não dar exatamente essa ênfase de algo que não tem mais validade. Lá em Hebreus, quando diz que fala de testamento ficando velho, sendo substituído pelo novo, ali a tradução mais adequada é aliança. A antiga aliança feita com os judeus é substituída pela nova aliança, que engloba também os judeus fiéis. Mas os antidizimistas usam o Velho Testamento só para as promessas e bênçãos e não para as responsabilidades. Claro que nada hoje é obrigado e não tem lei humana nem regra eclesiástica que force ou determine as pessoas a dizimarem ou as proíbem de entrarem nas igrejas ou ainda participarem da membresia. O que nós temos que observar? Ninguém pode ser excluído da igreja porque deixa de dizimar. Mas está sendo desobediente a Deus. Bom, então vou ter que verificar quem está mentindo, então não vai poder mais participar dos cultos. Então, uma série de questões, além daquela do dízimo. Às vezes, você pode ver uma igreja que vai fazer a prática extremamente infeliz a quem está devendo dízimo. Vamos colocar aqui a listagem para todos verem. Isso é exposição indevida. Se eu falo em voluntariedade, generosidade, filantropia ou em dízimo, eu não vejo distância nos vocábulos, porque quem faz um ou outro deve fazer de livre e espontânea vontade, de coração, com fé, com gratidão, com semeadura, com consciência de que neste mundo nada nesse mundo funciona sem dinheiro, sem donativos. Igreja nenhuma abre as suas portas sem as doações de seus membros. A igreja não tem verbas para custeá-la.
Fazendo então um balanço aqui do primeiro tópico, eu ensinei que o dízimo é uma questão de fé, de consciência cristã, de que tudo pertence a Deus e somos apenas mordomos, ou seja, administramos. Agora aqui no tópico 2, dízimo e ofertas, uma rica semeadura. O local de entregar o dízimo é bem claro na Bíblia, a casa do tesouro, ou seja, na igreja. Tem muita gente querendo administrar o seu próprio dízimo, repartindo e dando aos pobres ou às pessoas necessitadas. Isso se chama generosidade e não dízimo. Já no Antigo Testamento, entende-se que você pode até ter um dízimo extra para cumprir essa parte, mas você não pode confundir a filantropia, ou seja, essa generosidade que é necessária com os mais pobres, com a administração do próprio dízimo. Adorando a Deus com os nossos recursos. Deus tem promessas aos que não são avarentos, egoístas e gananciosos. Jesus disse: mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. Através da contribuição financeira, honramos a Deus. Diversos textos bíblicos se referem à prática de oferecer a Deus a primeira e melhor porção do fruto de seu trabalho. Deuteronômio 26 fala da entrega das primícias. Existe até uma discussão teológica se você pode separar a primícia do dízimo. Lá no Antigo Testamento, aqui em Deuteronômio 26, diz que esse tipo específico de primícia deveria ser entregue assim que entrava na terra de Israel. Hoje, como nós gentios não estamos presos à terra física de Israel, nós podemos dizer que na aplicação do Novo Testamento, o dízimo acaba sendo uma primícia. Agora, se você quer, além do dízimo, entregar uma primícia, isso é um propósito seu com Deus. Mas o que mais chama a atenção aqui em Deuteronômio 26 é o princípio da gratidão, aquilo que nós estamos falando desde o início. O dízimo deve ser entendido como um ato de gratidão, como a primícia aqui também era compreendida como um ato de gratidão. 2.2. Deus tem compromisso com quem tem compromisso com Ele. Deus se compromete com quem se compromete com Ele. Deixa eu só fazer um adendo aqui. Isso não significa, entre aspas, colocar Deus na parede. Se eu estou trabalhando para Deus, se eu estou fazendo algo para Deus, Ele é obrigado a me dar algo. Não. Deus, Ele não é obrigado a nada. Tudo que nós recebemos é pela misericórdia de Deus. Nunca faça algo para Deus pensando assim, eu me comprometi com Deus, então Deus está comprometido, entre aspas, comigo, no sentido de obrigação. Não, Deus ele não tem obrigação para com ninguém, Ele tem obrigação com a sua palavra. Então, quando nós nos comprometemos com Deus, e especialmente com a palavra de Deus, como Deus está comprometido com a sua palavra, Ele nos abençoa. E volto a repetir, com base na sua imensa, infinita misericórdia. Nesse sentido que pode fazer prova, não é fazer chantagem, nem colocar Deus na parede, não é negociação. Nunca se negocia com Deus. Aqui, a revista do professor coloca alguns aspectos presentes nos relatos bíblicos acerca do dízimo. Voluntariedade, já falamos sobre isso muito. Reconhecimento de mordomia, de administração. Gratidão e adoração. Jamais, volto a repetir, jamais pode ser entendido como um ato de obrigação. Nunca sinta o dízimo como isso. 2.3. Quem semeia muito, muito ceifará. Então, quem semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia em abundância também ceifará. É o princípio da colheita. Eu colho aquilo que eu planto. Agora, mais uma vez, não contribua, entre aspas, colocando Deus na parede, não faça com tristeza, com pesar, reclamando, murmurando, Deus não aceitará a sua oferta. Eu costumo dizer o seguinte, vamos supor que você está dando o seu dízimo regularmente,
como dizia meu primeiro pastor, obedecendo até o cálculo dos centavinhos. Mas você está entregando lá na igreja, na tesouraria, murmurando. Ora, financeiramente, talvez você esteja até resolvendo o problema da igreja. Agora, diante de Deus, é como se você estivesse entregando nada. Preste bem atenção nisso. Fazendo então um balanço do tópico 2, eu ensinei que o local de entregar o dízimo é bem claro na Bíblia, a casa do tesouro. Indo agora para o tópico 3, então, os cuidados necessários com o orçamento. Esse tópico tem uma preocupação de administrarmos melhor as nossas finanças, não somente para o nosso próprio benefício, mas às vezes para que ninguém dê como desculpa. Eu gastei demais, não sobrou nada para o dízimo. Quando o dízimo, por uma questão de gratidão, você precisa separar primeiro. 3.1. A administração do nosso orçamento é de responsabilidade nossa. O orçamento é seu, se você gasta mais do que ganha, o problema não é de Deus. Faça economia, não gaste com aquilo que não é pão, ou seja, com coisas desonestas, não gaste com supérfluos ou coisas que jamais vai usar ou precisar. Corra das promoções, onde se compra as coisas até sem precisão, só porque está barato. Não devemos nos basear na questão do mero consumismo. 3.2. A administração dos recursos da Casa do Tesouro é de responsabilidade de quem a governa. Se os administradores não derem uma destinação justa para os recursos, muita gente reclama disso, porque infelizmente muitas igrejas, muitos pastores dão péssimo exemplo, fazendo uma péssima administração dos dízimos. O problema não é seu, é deles. Deus é quem trata com os maus administradores, como aqueles que usam de má fé e vivem regaladamente às custas dos fiéis. Deixa eu só fazer um adendo aqui, voltando para o 3.1. Por uma questão de gratidão, a primeira coisa que eu tenho que fazer é separar o dízimo. Eu não tenho como desculpa, a princípio, eu gastei com muitas coisas e não sobrou para o dízimo. Mas lógico que nós temos situações extremas, de irmãos que são extremamente pobres, que mesmo o pequeno dízimo dele faz falta para essa pessoa. Há uma prática de alguns pastores que eu acho salutar. Ora, você vai entregar o dízimo como um símbolo da gratidão a Deus e eu, na mesma hora, vou devolver essa quantia para você, já que você está em extrema necessidade. Biblicamente, isso é o correto. Agora aqui já falamos do 3.2. 3.3. Faça a sua parte, cumpra o seu dever com fidelidade. Faça a sua parte, cumpra o seu dever, o Senhor se encarrega da parte dele. Dízimo também é uma questão de consciência. Como eu vou deixar os meus irmãos pagarem sozinhos a manutenção da igreja que eu congrego e gasto também os utensílios, a questão de gastar luz, energia, água. Quem frequenta a igreja é justo ajudar na sua manutenção. O dízimo, agora, isso aqui também é importante. Falamos muito do dízimo na questão financeira, dinheiro, mas o dízimo também, aqui está dizendo que também pode, e eu digo, também envolve primícias do tempo, da colheita. Ou seja, quando você dedica tempo à igreja, no trabalho da igreja, isso também é dízimo, é o dízimo do seu tempo. Eu ensinei que, fazendo um balanço do tópico 3, todos nós precisamos ter um orçamento mensal, tudo aquilo que entra e sai em matéria de recursos financeiros. Conclusão, que o Espírito Santo nos ajude a termos sempre em mente a relevância da sabedoria, consciência bíblica, fidelidade, gratidão, alegria, participação e regularidade nas ações de dizimar e ofertar na igreja local. Que Deus abençoe.